Jerusalém, um dos lugares mais admirados por religiosos do mundo todo. A história e a importância da cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos é de um valor tão grande que parece ser incalculável. Mas em especial para os cristãos, Jerusalém é um símbolo que representa o lugar que deu origem à sua fé. Até mesmo um simples olhar para a cidade é como regressar no tempo dos patriarcas, profetas e, é claro, do próprio Cristo. Pois foi ali que Jesus desenvolveu a parte mais importante da sua missão, que foi o seu sacrifício salvífico pela humanidade e a demonstração para o universo do verdadeiro caráter de seu Pai, que é o amor e a justiça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Jerusalém até hoje é considerada uma cidade sagrada. Mas em especial nos tempos bíblicos, havia um local chamado de santuário, que era o lugar da manifestação visível da presença do Santo dos Santos, o próprio Deus. A história do santuário começa a ser contada por Moisés no livro de Êxodo, a partir do capítulo 25. Ali, nos versos 8 e 9, é dito: Faz-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Isto significa duas coisas. Primeiro, é que o Deus Todo-Poderoso queria estabelecer uma aproximação íntima com seu povo. E segundo, o santuário seria uma cópia de outro já existente no paraíso divino. A função do santuário era simples, porém objetiva: ensinar ao povo o meio de salvação e libertação do pecado e morte eterna. E a forma de se adorar era através de um ritual de sacrifícios de animais, cujo principal era o cordeiro, símbolo de libertação, como dado no livro de Êxodo, no capítulo 12. Ali é contada a história da saída do povo israelita do Egito, lugar este que por cerca de 430 anos habitaram e foram escravizados. Então, para comemorar o evento da libertação do seu povo, o Eterno instituiu a festa da Páscoa, que deveria ser comemorada com o sacrifício de um cordeiro. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Todo o ritual do santuário terrestre ensinava que a única forma de se obter perdão dos pecados e salvação era por meio de um sacrifício substitutivo, onde uma inocente vítima deveria tomar o lugar do ser humano pecador. E assim, a simbologia do cordeiro era uma representação do libertador, pois Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O santuário era simples. Também chamado de tabernáculo, era uma tenda para ser mais exato. Sua aparência exterior não chamava a atenção, mas em seu interior abrigava alguns dos artefatos que até hoje são considerados os mais importantes e valiosos de todos os tempos para a arqueologia bíblica. Entre eles, a Arca da Aliança. Porém, nos tempos do rei Salomão, filho de Davi, foi construída uma exuberante e extraordinária obra de arquitetura para a época.
com o objetivo de substituir a singela tenda da congregação, o Templo de Salomão. O ritual do santuário, que consistia em sacrifícios e ordenanças, foi mantido, mas Jerusalém nunca mais seria a mesma. Vejamos o relato no livro de 1 Reis, no capítulo 8. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E constituir ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, a qual fez com os nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Um outro relato bastante interessante está também no livro de 1 Reis, no capítulo 11, no verso 36. Ali mostra o motivo pelo qual Jerusalém passou a ser tão importante. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. A construção do templo foi o que fez de Jerusalém um lugar tão importante e sagrado para o povo israelita. E o seu propósito era claro: fazer conhecido o nome de Deus entre todas as nações como o único Deus verdadeiro e revelar o Messias, primeiro como um servo sofredor que tomaria sobre si a condenação e morte pelos pecados da humanidade a fim de salvá-la, e em um segundo momento como um rei e sacerdote. Para tornar mais claras estas questões, a seguir eis as explicações pela Bíblia destes eventos em sua respectiva ordem. Entre outros textos que descrevem o Messias como um servo sofredor, está o relato do profeta Isaías no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele. E como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores.